Você já ouviu falar no termo Employee Advocacy? Não? Eu vou te contar o que é. Em português, a gente acaba traduzindo mais ou menos como funcionário embaixador. O que é isso? Bom, as empresas precisam de marketing. As empresas precisam que os seus produtos, que os seus serviços sejam conhecidos, que eles gerem valor para as pessoas, que são os clientes, para que elas possam utilizar esses produtos que elas compram por desejo, por necessidade, enfim. E aí, geralmente, elas têm uma equipe que cuida dessa produção, né, que cuida de todas essas estratégias, mas o que nós temos visto nos últimos meses é que vem crescendo essa estratégia que acredita que não apenas a equipe de marketing pode ser envolvida nesse processo, mas os funcionários. Afinal, cada um trabalha em uma área, conhece um assunto na sua profundidade e pode ajudar vestindo a camisa, pode ajudar também criando e compartilhando conteúdo em sua própria rede, que pode ser LinkedIn, que pode ser outras redes, outras mídias sociais. Como que isso funciona? A gente precisa entender que quando eu incentivo o funcionário a criar conteúdo, é um incentivo, eu não posso obrigá-lo, porque muitas vezes isso não faz parte do cargo dele. Ou muitas vezes ele não tem essa habilidade, ele não gosta, ele não se sente bem ao criar algum tipo de conteúdo. E além disso, a gente também precisa saber que quando eu dou esse incentivo, eu preciso criar um ambiente que favoreça, né? Eu preciso alinhar restrições. Quando a gente só dá autonomia, mas não alinha boas práticas e restrições, o que acaba acontecendo? O funcionário fica com medo, porque ele não quer se expor, porque ele não sabe sobre o que ele pode falar. O que eu tenho visto em empresas que eu tenho atendido muitas vezes criar um piloto, selecionar algumas pessoas que tenham mais propensão a isso, que gostem de se envolver nisso, que façam por prazer e que acabam virando influenciadores internos da empresa. Eu acompanhei recentemente algumas empresas implantando programas assim. Foram analisados esses perfis, essas pessoas foram convidadas, elas toparam e elas começaram a usar suas redes, especialmente o LinkedIn, para criar conteúdo em vários formatos sobre coisas que elas viveram, que elas acreditam, que estão de algum modo relacionadas com a empresa, com o seu dia a dia também, que ajudam a humanizar, que ajudam em conjunto a tornar o marketing da empresa, vamos dizer, exponencial. Mais pessoas trabalhando e ele vai crescendo. Por que isso acaba dando certo, gente? Tem alguns dados. O próprio LinkedIn tem um dado que o funcionário ele pode engajar 10 vezes mais a rede dele do que a marca. Isso porque ele está conectado ali com as pessoas que ele conhece, que são próximas, ele tem a própria linguagem dele. Quando ele compartilha algo que não necessariamente precisa ter sido criado por ele dá um toque pessoal, ele acrescenta a visão dele, então ele distribui esse conteúdo para mais pessoas ficam sabendo o que aquela empresa vem fazendo. É claro que essa estratégia tem várias etapas, a gente tem que cuidar de muitos pontos para que tudo corra bem, para que a gente saiba quem é o público, que assuntos são interessantes de serem abordados, esse limiar aí entre conteúdo técnico e conteúdo um pouquinho mais pessoal, que dá para você dar um toquezinho, por exemplo, de repente você fez uma corrida no final de semana e a gente sabe que só trabalhar não é legal, a gente tem que fazer coisas que a gente goste também e se divertir, né? Então, de repente, dá pra você escrever sobre o esporte que você gosta, que você fez no último fim de semana, uma viagem que você fez, alguma coisa que você aprendeu, e como isso te ajuda a ser um profissional melhor, ou como isso se conecta a algum assunto da empresa. Às vezes aquilo tem alguma coisa a ver com liderança, enfim, a gente começa a procurar essas conexões entre esses assuntos para que a gente consiga criar um conteúdo humanizado, autêntico, verdadeiro, que foge daquele conteúdo puramente técnico. Porque muitas vezes, gente, o conteúdo puramente técnico já tá cheio na internet, né? Já tem muitas opções no buscador. Mas aquele toque pessoal, aquele conselho, aquela história que só aquela pessoa viveu, você não vai achar fácil, né? E também pensar o seguinte, a gente acaba usando ou incentivando o uso de storytelling, né? De colocar esse formato, essa narrativa mais interessante, mais estruturada para contar essa história de uma maneira que faça mais sentido. Mas cada vez mais a gente tem que tomar cuidado para que essas histórias não sejam fanfics, né? Que a gente possa ir mais pro lado do truth telling, trazer à tona a autenticidade, a verdade. Isso acontece quando você está sendo você mesmo. Enfim,
Employee Advocacy, uma estratégia que aposta no funcionário embaixador, que acredita em influenciadores internos, vem sendo usada em muitas empresas já, várias outras pensam em aderir, dá para fazer em cenários menores, maiores, envolvendo mais ou menos gente, e vários cuidados têm que ser tomados para que você tenha sucesso. Né? Lembrando que não dá para obrigar ninguém, mas que quando as pessoas vêm junto com a gente, certamente a gente tem uma produção de conteúdo muito mais interessante e o negócio cresce como um todo. É isso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, comenta aqui ou me manda um e-mail, contato@flaviagamonar.com. Eu ministro treinamentos em empresas também, palestras sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados a marketing digital, produção de conteúdo e LinkedIn. Um beijo e até os próximos vídeos.